Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan, sou assessor de investimentos aqui na iHub e hoje a gente vai falar sobre fundos de investimentos. Mas afinal, será que vale mesmo a pena investir em fundos de ações? Será que são caros? Será que vale a pena investir por um gestor de investimentos? Isso tudo a gente vai acompanhar agora. Antes de tudo, para a gente dar continuidade no conteúdo, é importante saber o que são fundos, tá? E um fundo de ação, ele nada mais é do que um monte de pessoas reunidas ali e um gestor vai tomar conta daquele dinheiro para poder investir em ações. Então, você que é investidor, que quer começar a investir na Bolsa de Valores e não tem, por exemplo, 100 mil reais para investir em várias empresas, você pode simplesmente, com pouco capital, investir num fundo de investimento, onde a gente tem alguns que até 100 reais você consegue começar a investir de forma diversificada. Tá? Esse fundo ele vai pegar o conglomerado de todo mundo e vai investir ali via um gestor de investimento de forma que ele consiga comprar muitas ações. E as ações, é claro, o que é uma ação de fato? Uma ação é parte societária de uma empresa. Então imagina que você no dia a dia utiliza algum equipamento que tem a ação listada na bolsa, né? Ou seja, aquela empresa abriu as suas ações na bolsa, ela está sendo negociada na bolsa e você quer fazer parte da sociedade dela. É simples, você pode ou abrir o seu home broker, que seria já para uma pessoa um pouco mais profissional, ou via fundos de investimento, onde você vai conseguir fazer isso de forma mais profissional possível. Afinal de contas, um gestor vai estar tomando conta daquele dinheiro para você. Mas, Luan, será que realmente vale a pena eu investir em fundos de ações? E eu separei alguns tópicos aqui para você identificar se faz sentido para você ou não. E agora a gente vai ver alguns desses tópicos que eu separei. Um dos primeiros tópicos que eu separei aqui para você levar em consideração é qual o seu conhecimento no mercado de ações. Às vezes a gente é um iniciante e quer realmente investir ali, mas não sabe nem por onde começar. E aí, se você tem um perfil, isso já seria um segundo tópico, para você investir em ações, um fundo de ação seria o ideal aonde você poderia começar. E já partindo para o nosso segundo, que seria o perfil do investidor, é identificar se você está preparado para a volatilidade do mercado. Dentro do mercado de ações, é natural que os preços oscilem. Então, você precisa pensar se, bom, tá ok eu colocar um valor lá, por exemplo, R$1.000 e no dia seguinte tá 800? Um outro fator muito importante que eu também levo em consideração é a acessibilidade do fundo. Ou seja, você quer começar com pouco dinheiro, você pode entrar num fundo que tem um mínimo de R$1.000 e dentro desse fundo de investimento está diversificado em diversas empresas, às vezes até mais que 10 empresas. Então o fator acessibilidade e diversificação eu acho muito importante. O nosso queridíssimo longo prazo. Afinal de contas, o que é o longo prazo? O longo prazo para um mercado de ações, geralmente, é acima de 3 anos. Eu ainda considero 3 anos um tempo curto, mas se você tem um perfil de investidor de longo prazo, um fundo de ação seria bacana de se pensar. Taxas de administração e taxas de performance. Ah, Luan, mas vale a pena eu pagar uma taxa de administração e uma taxa de performance? Eu não vou perder dinheiro nesse tempo todo? E a resposta é não. Não é bem assim que funciona. A taxa de administração do fundo existe para poder pagar aquele gestor que, afinal de contas, é um profissional do mercado que já existe há muito tempo ali, já tem uma expertise muito grande no mercado financeiro e, geralmente, ele sabe muito mais do que você. Não vai achar que só porque você estudou o mercado financeiro durante um ano que você é melhor que o gestor. Não é sempre assim. Você pode até ser bom, mas geralmente um gestor ele sabe muito mais do que você, ele já tem uma experiência muito maior do que a sua. A taxa de performance, ela só é cobrada se aquele gestor ele consegue bater o benchmark daquele fundo. Geralmente o benchmark de um fundo de ação, ele pode ser o próprio Ibovespa, tá? Então, naturalmente, você tem que estar num fundo que é bom e que se supera sempre, para você realmente poder pagar e remunerar aquele gestor. Uma característica que a gente pode levar em consideração é o imposto de renda. Enquanto na bolsa de valores, quando o investidor ele vai diretamente ali comprar uma ação, no fundo de ação a gente tem a facilidade de, quando a gente pede o resgate, do imposto de renda já ser retido na fonte. E quando o investidor vai diretamente ali na bolsa, ele precisa fazer a contabilidade, ele precisa informar para a Receita quantos ativos ele tem, enfim, vai depender de cada estratégia, mas em tese
o fundo de investimento ele já tem essa facilidade de ter uma alíquota só de 15% no momento do resgate. Agora eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um fundo que a gente gosta bastante aqui na iHub Investimentos, que é um fundo que existe desde 1999, um fundo que vem trazendo resultados sólidos todos os anos. E o fundo que a gente está falando é o ARX Income. E inclusive, se você tem interesse de saber desse fundo e de outros que fazem mais sentido para você, tem disponível o link aqui embaixo para você abrir a sua conta, que é gratuita, e você pode falar com um dos nossos assessores. E olha só que interessante o dado histórico dele. Desde o início desse fundo, ele acumula mais de 7.000%, contra o Ibovespa, que não consegue entregar nem 2.000. Então, já parte daí um princípio para você analisar se esse fundo faz sentido para você ou não. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação e é um dado histórico, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso é muito importante de lembrar. Outra característica importante que a gente encontra aqui na lâmina do fundo é a rentabilidade mês a mês que ele tem desde o seu início e como que ele se comporta junto com o Ibovespa. Então aqui a gente consegue ver que a rentabilidade acumulada dos últimos 5 anos é de 195%. No mesmo período, o Ibovespa ele rendeu 174%. Você vê que é um fundo ganhador e que talvez faça sentido para você. Na mesma lâmina, a gente consegue ver qual é a acessibilidade dele, né? Ou seja, eu preciso de apenas R$500 para conseguir investir dentro desse fundo. E ele tem uma característica muito legal, que é um fundo que reinveste os seus dividendos. É claro que outros fundos também reinvestem seus dividendos, mas esse aqui tem uma característica bem forte nisso. Você tem uma estratégia sólida e de longo prazo. Esse fundo aqui ele leva uma taxa de administração de 2,93% anualizadas, tá? Lembrando que dentro da lâmina você vê o resultado já descontado, essa taxa, que ela é descontada anualmente. E esse fundo aqui não tem taxa de performance, tá? Então ele tem realmente uma taxa de administração um pouco mais elevada, porém ele não leva nenhuma taxa de performance ao longo do tempo. Nas características do fundo você consegue ver aonde que ele está investindo. É claro que a gente não consegue saber exatamente qual é a empresa, e se você quiser saber a empresa que ele está investindo, você consegue isso só que um delay de 3 meses. Nesse relatório, a gente consegue olhar os setores que ele investe. Então você vê aqui que ele investe em varejo, em banco, mineração, petróleo, serviços financeiros, energia elétrica, entre outros. E tudo isso, de novo, por apenas R$500 o mínimo do fundo. Então, se você tem pouco dinheiro e quer diversificar de forma mais profissional, você pode sim investir num fundo desse. E diferente de quando você investe diretamente na bolsa, você tem um prazo de resgate de 2 dias, esse é um fundo que tem um prazo de resgate de 3. Ou seja, a diferença não é tão grande assim. Entre os outros fundos de ações, isso pode elevar até 30 dias. Mas nesse caso aqui ele é um fundo bem líquido, ou seja, ele tem um resgate muito rápido. Vale lembrar que esse fundo ele tem uma volatilidade de aproximadamente 23%, que quer dizer que em determinado período ele pode sim variar 23%. Isso a gente chama como risco, mas pode ser considerado também como a volatilidade do fundo. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e se você gosta de fundos de ações, acha que isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo, eu também vou olhar para te responder.